A gente vai conversar com quem vive na pele os impactos de 1 ano e meio de pandemia na vida dos filhos e tirar várias dúvidas com especialistas no assunto. Sabrina é mãe formada em Direito, pós-graduada em Direito das Mulheres e criadora de conteúdo digital sobre mães e filhos. Nas suas redes sociais, ela fala sobre o lado real da maternidade e apoia as mamães que estão passando pelas diferentes fases da vida e de seus pequenos. Oi, Sabrina! Seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz de ter você aqui no nosso Evolution para conversar sobre esse assunto, né? Ser mãe na pandemia. Tenho certeza que você vai ajudar a esclarecer, tirar dúvidas de muitas mamães que estão nos assistindo. Seja bem-vinda, minha linda. Muito obrigada. Adorei o convite. Vamos tentar falar um pouquinho sobre esse assunto. Vamos começar pela primeira pergunta. Como que você entrou nesse mundo de criação de conteúdo digital relacionado à maternidade, Sabrina? Então, eu entrei nesse mundo em 2013, quando a minha filha tinha 1 ano. A gente morava em Cachoeira do Sul. Ela precisou sair da escolinha, porque ela estava com algumas adaptações de clima. E aí ela começou a ficar muito doente e eu precisei tirá-la da escola. E aí eu fiquei meio perdida, porque eu sempre trabalhei muito, sou formada em Direito, então eu estava estudando para concurso. E aí com isso, eu, enlouquecida, resolvi montar um blog. Na verdade, foi uma ideia do meu marido, porque eu já ajudava várias amigas que estavam tendo filho. E foi assim que o blog Mamãe em Construção nasceu. Que legal. E aí você começou a relatar tudo, desabafar. Isso. Eu comecei a falar, na verdade, mais voltado à mãe, né? À mulher. Porque eu via que todos os outros blogs, eles eram voltados ao desenvolvimento infantil. E poucos eram voltados à mulher. E eu tinha sofrido depressão pós-parto, eu tinha sofrido violência obstétrica. E eu via que ninguém falava sobre isso. E eu resolvi, aos poucos, começar a tratar esse assunto nas minhas redes, né? Comecei pelo blog e depois pelas redes sociais. E, Sabrina, conta pra gente como foi sua experiência sendo mãe durante essa pandemia. Bom, Mila, foi uma loucura. Como eu trabalho com criação de conteúdo, eu trabalho em casa. E então eu tive o meu espaço de trabalho tomado pela minha filha e pelo meu marido. Então foi enlouquecedor. Eu trabalhava na sala de casa e eles tomaram o meu espaço, porque eles também precisavam dali. Uma criança de 8 anos foi pra minha mesa. E aí eu não conseguia trabalhar, foi enlouquecedor. Eu comecei a trabalhar no sofá, até que depois eu disse, bom, eu vou ter que montar uma bancada, pelo menos no meu quarto, e aí foi onde eu consegui ter um pouquinho mais de espaço. Mas foi muito enlouquecedor, porque o nosso apartamento é pequeno, ela com muita coisa pra fazer, muita energia, porque tinha várias atividades antes, e a gente teve que tentar se dividir, né, da melhor forma possível, tanto eu quanto meu marido, pra conseguir ter as atividades com ela e cuidar também a parte de escola. Imagina a loucura que foi enfrentar. Muitas mamães passaram por isso e é bom que elas, né, estão se identificando e falando, nossa, não tô sozinha. Também foi doido pra mim. Foi uma loucura. E Sabrina, você ficou sobrecarregada com as tarefas de supervisão do ensino à distância da sua filha durante esse período de pandemia, como muitas mamães? Sim, fiquei. Eu fiz magistério, então, teoricamente, eu tinha um pouquinho mais de noção de como ajudá-la. Mas, ao mesmo tempo, era muita coisa, porque eu acho que foi tanto uma adaptação nossa, quanto das professoras, não sabia a quantidade de atividades que enviar para as crianças. Então, eram muitas atividades. Foi realmente sobrecarregado um pouquinho, assim, até que, aos poucos, a gente começou a dividir. Isso eu acho que foi uma parte boa, porque não é só a mãe, tem o pai também, e a gente começou aqui a dividir, do tipo, não, pega aqui um dia, outro dia é tu, e assim a gente foi fazendo. Mas mesmo assim é complicado, porque, enfim, né, são atividades que a gente vai ter que monitorar ali. Ela estava aprendendo divisão, multiplicação, então eram coisas mais complicadinhas, né? E aos poucos eu tive que trazer o magistério para casa, né? Para muitas mães foi tudo muito complicado, muito tenso, porque, enfim, era uma novidade, né? A gente não tinha isso ainda de tanta coisa. Era só a tarefinha ali de uma folha antes, e agora a gente tinha muita coisa para fazer. Como você conciliou seu trabalho profissional e o trabalho de mãe em período integral com a sua filha em casa, o dia inteiro? Foi bem complicado pra gente conseguir, assim, porque o ano passado Maria Luísa estudava pela manhã, e aí ela ficava com a tarde inteira livre, e aí foi punk, assim, foi difícil essa parte, porque ela queria atenção, e eu precisava trabalhar, e com criação de conteúdo, eu preciso ter muita concentração para conseguir organizar as pautas, fazer tudo direitinho, né? Então foi difícil. A gente começou a colocar um pouquinho mais de regras, assim, do tipo, quando eu estou, agora que eu trabalho mais no meu quarto, quando eu estou com a porta fechada, você só chama quando realmente precisar. Começamos a fazer algumas rotinas dessa forma, assim, de organizar
esses horários de aula. Quando você está na aula, você está na aula. Você não vem falar comigo. Porque quando, né, a gente começou a fazer isso. Porque quando ela estava na aula, ela queria me mostrar as pequenas atividades que ela estava fazendo. Olha, eu aprendi isso. Olha, eu digo assim, não. Então a gente vai fazer que nem na escola. Quando você está na escola, você faz toda a aula, depois você vem falar comigo e me conta o seu dia. Então a gente vai fazer a mesma coisa. E aí a gente conseguiu organizar isso com mais facilidade. Dela não me interromper durante pelo menos o período que ela estava na aula, que eu sabia que ela estava junto com a professora, né, que estava tendo atenção ali. Então a gente conseguiu fazer isso, mas claro que foi aos poucos, né? E Sabrina, que conselho que você dá para as mães que estão exaustas depois de 1 ano e meio já dessa pandemia? Eu acho que paciência. A paciência é primordial. E paciência não só com as crianças, mas com a gente mesmo. Porque a gente coloca muita culpa na gente, a gente acha que precisa dar conta de tudo. Nós não precisamos dar conta de tudo. Não tem problema se ficar coisa faltando, se ficar louça na pia, se o quarto não estiver arrumado, porque a gente coloca muita pressão. Acaba que a gente se sente culpado no final do dia, em vez de pensar nas coisas boas que fizemos durante o dia. Então, eu acredito que a parte é paciência e tire sua culpa. Vamos tirar coisas boas desse período, né, de adaptação. Também acho que a gente conseguiu conhecer ainda mais os nossos filhos. Eu sei que ficou muito mais corrido, porque a gente acha que não ficou corrido, mas ficou muito pior. É muito tempo em casa, a gente acaba ficando um tanto quanto estressados, porque a gente não tem um ambiente fora para sair, né? Então, assim, tenha calma, paciência, não pense que você precisa dar conta de tudo, não precisa. Aproveite o seu tempo, tenha um tempo para você, se você conseguir ter esse tempo para você. Não coloque culpa também nesse tempo, de precisar fazer esse tempo. Todo mundo precisa, a gente precisa respirar um pouquinho e pensar só na gente. Então é isso, assim, sem culpa e com paciência. Sabrina, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu tenho certeza que você esclareceu dúvidas de muitas mamães em casa que estavam precisando, principalmente nesse período de pandemia que a gente está vivendo, né? Obrigada, Sabrina. Eu que agradeço muito o convite, espero ter ajudado. Eu acho que essa troca é muito válida, muito importante pra gente ter um pouquinho mais de leveza na maternidade. Muito obrigada. Certeza. Obrigada, minha linda. A doutora Camila Fernandes é psicóloga e psicopedagoga, criadora do podcast Momentos de Mãe. Especialista em educação consciente, a doutora Camila foca seu trabalho terapêutico em uma maternidade possível e menos idealizada. Doutora Camila, seja muito bem-vinda ao nosso Revolution. Quero te agradecer por disponibilizar esse tempo de bater esse papo com a gente. Eu agradeço o convite, para mim é uma honra poder participar desse programa, eu agradeço mesmo o convite. Doutora, a pandemia também afetou o emocional das nossas crianças, né? Que sinais nos comportamentos das crianças indicam para os pais que é necessário uma ajuda profissional? Como psicóloga, posso dizer para vocês que, na verdade, as crianças, sendo pandemia ou não, elas sempre vão demonstrando alguns sinais, tanto de comportamento como questões emocionais. Porém, em meio à pandemia, surgiram muitas questões de crianças mais ansiosas, às vezes crianças com algumas questões um pouco mais depressivas, principalmente em adolescentes, mas em crianças também acontece. Comportamento pode ser que elas fiquem tanto mais arredia, né, um pouco mais contraída, né, mais no cantinho, como também às vezes demonstram um comportamento mais agressivo, né, tendo irmãos ou não, mas de debater o tempo inteiro, de brigar o tempo inteiro. Esses são comportamentos que evidenciaram na pandemia e pra gente, com pandemia ou não, são sempre sinais de alerta para procurar ajuda. E doutora, como lidar com a hiperatividade das crianças que passaram a ficar dentro de casa por tanto tempo? Essa acho que é uma das perguntas que os pais mais questionam, né? Porque as crianças já têm muita energia, né? E a pandemia foi difícil fazer com que elas gastassem energia, já que pelo menos nos primeiros meses, né, todo mundo manteve um isolamento maior. O que a gente sempre sugere para os pais é, na medida do possível, deixar eles gastarem essa energia, né? Deixar um espaço na casa para eles poderem brincar, nem que seja uma vez por semana esvaziar uma sala inteira e dar um espaço para fazer, sei lá, cabaninha, brincar, dessas coisas que dê para fazer dentro de casa, mas é uma questão de ter muita paciência, né? Eu acho que a base é sempre paciência, porque as crianças precisam gastar energia, então elas ficam mais elétricas nessa pandemia. Doutora, como orientar as crianças nessa fase de transição da pandemia, quando ainda teremos que usar máscara por muito tempo, né? Sim, essa questão da máscara eu acho que é um dos pontos mais complicados. Eu penso muito que, assim, as crianças maiores, principalmente, se os pais já vieram mostrando essa importância de usar máscara, de não encostar nas
as pessoas, né, de não trocar nada com um amiguinho, usar álcool em gel, eu imagino que fique mais fácil. Eu acho que o problema vem dos pequenininhos, que é a transição de quem não usava máscara para quem vai ter que começar a usar máscara, mas eu imagino que é uma psicoeducação, como a gente chama, né, na psicologia, de educar todos os dias. Então, acho que é todo dia a base do, olha, troca a máscara a cada tanto tempo, nem que seja, ó, vamos colocar um despertador para tocar para você lembrar que você tem que trocar de máscara, lembrar que não pode trocar nada, nem material escolar, nem nada com amiguinho, lembrar do álcool em gel. A gente sabe que corre um risco, né, que as crianças, né, não conseguem ter essa mesma destreza, né, que nós adultos temos, mas eu imagino que é uma luta todos os dias, de todo dia ter que lembrar e todo dia ficar relembrando e relembrando e relembrando, sendo chato, mas é o jeito mais fácil de conscientizar e a gente ter paciência, né, porque a gente sabe que corre o risco de não ser como a gente gostaria, mas é um começo, né, é difícil para todo mundo esse recomeço. De que maneira lidar e conversar com as crianças sobre as perdas dos familiares por conta dessa pandemia? Eu costumo falar que o luto, na verdade, ele sempre é um tabu, né? A gente cresceu, a nossa geração e as anteriores cresceram muito com essa questão do tabu, de como contar para as crianças e tudo mais. Então, assim, na pandemia isso intensificou, até porque crianças perderam, né? Nós perdemos muitas pessoas, às vezes, à nossa volta, né? O que torna tudo mais difícil. Mas como psicóloga, a gente sempre orienta a sempre falar, na verdade, para a criança, mas de acordo com cada idade. É diferente você explicar a morte para uma criança de 3 anos e para uma de 12, né? A gente tem que ter uma didática para poder sempre explicar, mas a gente fala que tem que ser sempre de uma forma direta e curta, não ficar floreando, não ficar inventando 30 mil histórias, e quando a criança perguntar alguma coisa, sempre responder, mas se não souber, ser original com a criança. Fala, olha, não sei responder isso para você, mas falar, posso procurar, ou até falar, vou procurar ajuda de alguém e tudo mais, mas nunca mentir para a criança, muito menos falar frases como, se a pessoa estivesse viva, ia estar triste com você. Pelo contrário, a gente precisa sempre validar o sentimento da criança, né? A gente sempre precisa ouvir, acolher e entender que é o sentimento dela. A gente não pode menosprezar. Eu acho que sempre ouvir o que ela está sentindo é sempre o melhor caminho. Doutora, por conta do distanciamento na pandemia, você acredita que as crianças de hoje se tornarão adultos mais distantes entre si? Eu acredito que não, mas eu acho que tudo depende da forma como nós adultos pais, porque na verdade tudo é a forma como a gente mostrou a pandemia para as crianças. É óbvio que elas vão voltar para o mundo, por assim dizer, mais retraídas, e que esse retraimento pode demorar um certo tempo para ir evoluindo, mas eu acho que se a gente souber mostrar bem para uma criança a importância de que foi a pandemia, a importância da questão do isolamento e tudo mais, eu acho que isso não afeta a vida deles enquanto adulto, mas é algo que ainda está no limbo, né, na verdade. Ninguém consegue ter uma certeza absoluta de como será o comportamento e ações das crianças no futuro, mas eu acho que a base é sempre essa. Como a gente mostrou a pandemia para as crianças? E quando elas estão voltando a esse meio social, eu acho que se a gente souber explicar com calma a importância de tudo, elas vão entender melhor, e esse entender melhor faz com que elas tenham menos problemas no futuro, porque a gente acredita muito na psicologia que a base da nossa vida é a maneira que a gente interpreta as nossas ações, que a gente interpreta os nossos pensamentos com relação a gente e ao mundo. Então, se a gente souber validar bem todos os sentimentos das crianças, elas tendem a ser adultos melhores, então vão ser menos impactados com essa questão da pandemia. Perfeito, doutora. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu tenho certeza que os papais e as mamães anotaram aí todas as dicas, todos os conselhos. Muito, muito obrigada e seja sempre muito bem-vinda a esse programa que é nosso, doutora. Obrigada a vocês, gente. Adorei. A Visão Mundial é uma organização não governamental fundada nos Estados Unidos em 1950, com foco na defesa dos direitos de crianças e adolescentes e na proteção de populações vulneráveis em todo o mundo. Com o braço no Brasil há 45 anos, essa ONG adaptou desde março de 2020 seus programas e iniciativas para atender à emergência decorrente da pandemia de Covid-19. Andréia, seja muito bem-vinda, minha linda, ao nosso Revolution. A gente conheceu um pouquinho do trabalho que a ONG Visão Mundial Brasil faz, um trabalho lindo, incrível, que a gente quer compartilhar e mostrar para todo mundo e bater um papo com você sobre isso. Vambora? Bom dia, olá Mila, tudo bem? A gente está muito feliz de poder participar do programa e de compartilhar com todos os telespectadores o que a Visão Mundial fez e vem fazendo nesse tempo de pandemia. Muito feliz de compartilhar com vocês. Andréia, conta pra gente quais são os objetivos da Visão Mundial no Brasil. A Visão Mundial no Brasil, ela tem um foco na infância, né? Nós
somos uma organização que a gente atua para superação da pobreza e da diminuição das desigualdades, para que as crianças mais vulneráveis elas tenham toda a potencialidade de pleno desenvolvimento. E para isso a gente trabalha por meio de projetos, né? Projetos focados na proteção, projetos de educação. E para quem não conhece muito a atuação também do Advocacy, que tem a ver com a nossa incidência para a efetivação de política pública, porque o projeto que a gente faz, ele vai alcançar muitas crianças, mas não todas as crianças do Brasil. Então, é necessário que a política pública, ela assegure direitos para todas as crianças. Então, a gente também atua para que o próprio governo implemente políticas públicas que vão garantir todos os direitos para os meninos e as meninas do Brasil. Que tipo de atividades são realizadas pela ONG para a proteção dessas crianças e desses adolescentes? A Visão Mundial desenvolve vários projetos, né? Projetos de atuação na prevenção de abuso e exploração sexual. Nós desenvolvemos o WhatsApp de Ternura, que é uma ferramenta, a gente continua utilizando, mediada por psicólogas, que elas desenvolvem materiais e mensagens de aconselhamento terapêutico. A gente desenvolveu recentemente em parceria com a autora do livro Não Me Toca Seu Bobó, um livro premiado, né? Nós desenvolvemos um jogo de tabuleiro para a prevenção do abuso e da exploração. Nós trabalhamos também junto com as escolas públicas, com comissões de proteção. Então, a gente tem uma diversidade muito grande de projetos para que a gente consiga ampliar a capacidade de autoproteção das crianças, mas também a consciência dos adultos, dos cuidadores, de como promover a proteção das crianças. E Andréia, conta pra gente quais as ações foram voltadas para a emergência decorrente dessa pandemia desde o ano passado. A pandemia fez a Visão Mundial se reinventar. Nós fizemos parcerias com a plataforma de e-books para as crianças terem acesso a material de literatura infantil. Nós desenvolvemos o WhatsApp de Ternura, como eu falei, que é uma ferramenta importante para auxiliar os pais nesse momento de muito estresse, que isso gera, às vezes, uma situação de violência, porque as famílias estão estressadas e aí tem todo, em homeschooling, tinha tanta coisa acontecendo que as famílias precisavam desse suporte, além do apoio direto para a subsistência. Também foi um tempo, não só que afetou a saúde mental, mas que também afetou as condições das famílias proverem as condições básicas de sobrevivência. Então, kits de higiene, kits de limpeza, cestas básicas. Então, todas essas foram estratégias que nós utilizamos ao longo da pandemia para poder gerar o benefício e alcançar as famílias mais vulneráveis. Andréia, quantas crianças e adolescentes foram apoiados pela Visão Mundial Brasil nesse período? Então, a gente alcançou mais de 740 mil crianças diretamente e, no total, mais de 2 milhões de pessoas. Foram muitas ações desenvolvidas para que a gente pudesse garantir o maior impacto possível. Que demais! Parabéns, gente! Incrível, né? E Andréia, fala pra gente como que as pessoas que estão nos assistindo agora no Revolution podem apoiar esse trabalho da Visão Mundial Brasil. Como a gente falou, a Visão Mundial ela depende das doações. Quem quiser contribuir com o trabalho da Visão Mundial pode entrar no visãomundial.org.br. Lá você vai conhecer o nosso trabalho e vai ver quais são as estratégias que você pode ter para contribuir, seja com uma doação pontual, seja com uma doação recorrente. Qualquer contribuição de qualquer valor é muito bem-vinda para somar os nossos esforços e alcançar o maior número de pessoas e de crianças no Brasil. Andréia, muito obrigada por essa conversa. Eu tenho certeza que foi muito importante para todo mundo saber, conhecer mais esse trabalho, esse projeto tão lindo. E quero parabenizar todos vocês por todos esses anos ajudando essas crianças, esses adolescentes são o futuro, né, da nossa nação. Muito obrigada, André. Muito obrigada também. A gente fica muito grata de poder expor o trabalho da Visão Mundial e de compartilhar o impacto que a gente tem conseguido gerar e somar, trazendo mais pessoas para que estejam junto conosco, fazendo ainda mais, que a gente possa no próximo ano conseguir ampliar ainda mais esse alcance. É isso aí, meus lindos. Esse foi o nosso SOS Revolution de hoje. E foi especial para dar força e apoio para todos os papais, mamães, filhos e filhas que estão passando por esse momento tão difícil que é a pandemia, né? Eu tenho certeza que logo, logo tudo isso vai passar e a gente vai estar curtindo uma nova fase, se abraçando muito e celebrando todos juntos. Beijo e até a próxima.